Oi gente, eu sou a Iane do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu apresento pra vocês o desafio fuxicando sobre Chick-Lit e a minha TBR pra ele. Caso você esteja chegando aqui de paraquedas, não me conheça, não conheça o canal, nem conheça o desafio Fuxicando sobre Chick-Lit é um desafio que eu realizo desde 2013 lá no blog Livros e Fuxicos, onde eu tenho uma coluna exclusiva sobre Chick-Lit. Agora a gente tá indo então para a 7ª edição do desafio, que sempre teve, como objetivo promover a leitura desse gênero chamado Chick-Lit. Caso você não conheça o gênero, falando em linhas muito gerais, o Chick-Lit é esse gênero normalmente conhecido pelas comédias românticas, que vai abordar então a vida feminina. Ele vai trazer principalmente personagens femininas com problemáticas nessa área. São normalmente livros escritos por mulheres, por isso também ele tem esse nome, já que Chick-Lit é um nome um tanto quanto pejorativo, porque significa literatura de mulherzinha, mas aí já é uma conversa, para um outro momento. Como todos os anos, eu separei então 12 metas, o ideal é que você cumpra cada uma delas por mês, mas como já há algumas edições, isso vai ficar a critério de vocês. Vocês é que vão escolher as metas que vocês vão cumprir, quando vocês vão cumprir. A única regra é que para cada um dos itens você leia um livro diferente. Então ao final do desafio, se você cumprir 12 itens, você vai ter que ter lido 12 livros diferentes. Pela primeira vez eu vou mostrar pra vocês a minha TBR. Sempre que eu monto o desafio, eu já monto mais ou menos os livros que eu pretendo ler, só que isso com certeza se modifica ao longo do ano. Então esses que eu vou mostrar são apenas uma previsão, e não que necessariamente eu vá ler esses livros nessas categorias. E já contem pra mim aqui nos comentários que se vocês quiserem um vídeo com dicas de Chick-Lits pra vocês poderem utilizarem aqui nos itens, é só me pedir que aí eu faço ainda esse mês esse vídeo pra vocês, tá bom? A primeira categoria é ler um Chick-Lit que tenha sido autopublicado, e aqui no caso a autopublicação pode ter sido em e-book ou em livro físico. A minha escolha pra esse item vai ser Minha Vida Não É Uma Comédia Romântica, da Lola Salgado. Eu já vou começar o desafio pelo primeiro item, então lembrando que vocês não precisam começar pelo primeiro, pode começar por outro item. E ele foi então uma autopublicação na Amazon, foi lançado em novembro. Ano passado eu li só em Júpiter, da Lola Salgado, que entrou entre os meus melhores Chick-Lits do ano. O segundo item é ler um Chick-Lit cuja capa tenha predominantemente uma cor. E a minha escolha pra esse item foi o Inesperadamente Você, da Débora Strogoff, publicado pela editora Coerência, que como vocês podem ver, tem a predominância da cor azul na capa. Aqui no caso a protagonista tá cuidando do pai dela no hospital, e por conta disso ela resolveu alugar uma casa que fosse mais próxima do hospital pra poder facilitar ali os cuidados. Acontece que ela vai ser vítima de um golpe e ela vai acabar tendo que se dividir a casa com um cara que é completamente rabugento, mal-humorado, e a gente já pode esperar a história então se desenvolvendo a partir daí. O terceiro item é ler um Chick-Lit que traga em seu foco algum tipo de representatividade. Então aqui no caso a história tem que girar em torno de alguma representatividade, vão ter que trazer personagens que fujam de um padrão. No caso a minha escolha ficou para Poder Extra G, da Tati Machado, que vai trazer uma personagem que ela é sim gorda e ela é muito bem resolvida em relação a isso. E ela tá num namoro que na verdade não é exatamente aquilo que ela esperava, e quando esse namoro termina ela vai pra Buenos Aires pra poder esfriar a cabeça, pra poder se divertir, e ela vai descobrir lá muito mais do que ela foi em busca. O quarto item é ler um Chick-Lit controverso em relação ao gênero. Quando a gente pensa em Chick-Lit, normalmente a gente sempre pensa nas comédias românticas, a gente já pensa num estilo fechado de livro, só que tem alguns livros que são considerados Chick-Lits e que muitas vezes eles não seguem exatamente esse estilo. Muitos livros que eu li ano passado, muitos de vocês comentaram, eu não consideraria esse livro Chick-Lit e tudo mais. Nesse caso, então, uma autora que eu acho que foge bastante desse estilo, porque os livros dela não trazem esse humor tão típico no gênero, a Emily Giffin. E a escolha do livro, O Amor em Primeiro Lugar, é que a gente vai conhecer a história de duas irmãs que passaram por uma tragédia e que desde então elas se distanciaram. E a gente vai acompanhar o desenvolvimento da relação entre as duas. Se você entrar no Goodreads, o livro é classificado pela maioria dos leitores como Chick-Lit, ainda que ele não tenha exatamente essa carinha de Chick-Lit. E em contraponto a esse item, a gente tem o item número 5, que é ler um Chick-Lit que seja bastante típico. Minha escolha aqui ficou para Dando um Tempo, que é lançamento da Marian Keyes. No caso, a gente tem um casal já casado há vários anos, e a protagonista vai ser surpreendida quando o marido dela vira pra ela e fala que ele quer dar um tempo do relacionamento, ele quer passar 6 meses distante dela. O próximo item vai variar de pessoa pra pessoa, porque o item é ler um Chick-Lit cujo título comece com a primeira letra do seu nome. Caso o seu nome comece então com uma primeira letra que não seja fácil encontrar palavras, que comecem com essa letra,
você pode então para a primeira letra do seu sobrenome. No meu caso, a minha escolha foi a Marta Osso, da Vanessa Bozzo, em que a gente tem uma protagonista em que ela percebeu que ela tem um dedo podre para relacionamentos, então ela prefere se manter afastada e ela dedica todo o amor que ela tem para dar aos cachorros, aos animais. Ela é uma veterinária, ela cuida desses animais. E um dia, enquanto ela tá passeando, né, com alguns dos cachorros dela, ela vai passar por um tiroteio que vai acabar mudando toda a vida dela. O sétimo item é ler um tique-lit cujo título seja formado por pelo menos 5 palavras, valem artigos, valem conjunções. No caso, a minha escolha ficou pra um best-seller para chamar de meu. Tem 6 palavras, então. Aqui a gente vai conhecer a história de 3 personagens diferentes. Uma delas é uma agente literária que ela vai se ver em meio a uma confusão quando ela se apaixonar pelo chefe dela, e que é justamente o chefe dela que é casado. A outra personagem é uma escritora best-seller que na verdade fez muito sucesso com o primeiro livro dela e agora ela tá empacada na escrita do segundo e passando com alguns problemas com o namorado dela. E a terceira personagem era a melhor amiga dessa escritora, até que a escritora, na verdade, roubou o amor da vida desta outra personagem, que é uma organizadora de eventos e que escreve textos muito engraçados e que por conta disso vai chamar a atenção da agente literária, que vai resolver agenciá-la também. O oitavo item é ler um tique-lit Young Adult. Minha escolha ficou para Fazendo Meu Filme 4 e eu finalmente pretendo terminar essa série que eu já tô lendo há anos. Esse livro aqui, na verdade, eu acredito que ele já fuja um pouco do Young Adult, porque a Fanny já vai estar um pouco mais velha, mas como a série inteira é uma série Young Adult, é uma série jovem adulto, eu pretendo incluir esse livro nesse item. O nono item é ler um tique-lit bem avaliado, e você pode ver as avaliações no Scoob, no Goodreads, pra ter certeza. A minha escolha ficou pra Desencantada, que é o 5º livro da série Perdida, da Karina Risse. Esse livro recebe nota 4.6 no Scoob pela última vez que eu vi, então ele é muito bem avaliado. E aqui a gente vai conhecer a história da Valentina. Décimo item é ler um tique-lit cuja premissa seja clichê, porque a ideia aqui é a gente ver que, embora muitas histórias sejam sim clichês, o importante é a maneira de como elas são trabalhadas e que elas podem oferecer leituras que são deliciosas. Esse é o único item que eu ainda não tenho fechado, mas eu tô pretendendo ler Mais Que Amigos, que foi um livro também que eu ouvi muitas críticas positivas, né, no ano passado, e que a história vai partir de um relacionamento, então, entre melhores amigos. O 11º item é um bônus, ler um tique-lit, então, a sua escolha. Esse é o item pra você usar num mês que você não sabe o que vai ler e que você simplesmente tá a fim de escolher o livro que você deseja, claro, desde que ele seja tique-lit. E a minha escolha ficou para Suas Lembranças São Minhas, da Cecília Ahern, que é uma autora que eu também gosto bastante. E aqui, no caso, a protagonista, ela vai começar a ter lembranças, coisas de que, na verdade, ela nunca viveu depois dela ter sofrido um acidente. Algo aparentemente aconteceu enquanto ela estava no hospital e ela acorda tendo essas lembranças de uma vida que, na verdade, nunca foi dela. Paralelamente, a gente tem a história de um homem que também vai ter a vida dele impactada após ele fazer uma doação de sangue em um hospital. E pro último item, na verdade, vai ser um livro que pode ou não abranger tique-lits. A minha ideia era criar um item para que fosse lido um tique-lit escrito por uma mulher negra. E quando eu fui fazer a minha pesquisa, tanto eu vi que a minha estante é formada por muitos poucos livros escritos por autoras negras, como também é bastante difícil você encontrar tique-lits escritos por mulheres negras. A gente, infelizmente, tem pouca representatividade de mulheres negras como autoras dentro da literatura de um modo geral, não simplesmente dentro dos tique-lits. Então, esse item vai ser ler um livro escrito por uma mulher negra. Não precisa ser um tique-lit, pode fugir do gênero. O único pré-requisito é que a pessoa que escreveu seja uma mulher e seja negra. E a minha escolha para esse item ficou para O Ódio Que Você Semeia, que foi um livro muito bem comentado, principalmente também depois que saiu, né, o filme, então ele voltou a ser muito bem comentado. Ano passado ele foi eleito como o melhor dos melhores no Goodreads Choice Awards. Então houve uma categoria então que foram colocados todos os livros que já tinham sido premiados e esse aqui venceu entre todos eles, e eu tô bem curiosa então pra poder fazer a leitura. Ressaltando, deixem pra mim aqui nos comentários se vocês quiserem um vídeo então dando dicas de tique-lits pra vocês usarem nos desafios, e contem pra mim também o que vocês acharam das metas pra esse ano e que livros vocês já estão pensando em ler. Mais uma vez, muito obrigada pelo incentivo, pelo apoio e interesse de vocês para esse desafio acontecer mais essa edição. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, aproveite para se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E me acompanhe também nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.